Yatsen Chogi Yudrunye Pema June Jesudran Kodu Kadro Mante Kod Je Je Jesudran Je Jin Je Lab Je Jesu Guru Pema Si Je Hum Om Arjen Yujin Urjan San Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Yudrunye Pema June Jesudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Jesudran Che Jinji Lab Che Jesu Guru Pema Si Je Hum Om Arjen Yujin Urjan San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema June Jesudran Korgo Kadro Mante Kor Che Che Jesudran Che Jinji Lab Che Jesu Guru Pema Si Je Hum Om Arjen Yujin Urjan San Pema Ge Sadom Bola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema June Jesudran Kodo Kadro Mampe Kor Che Che Jesudran Che Jinji Lab Che Jesu Sao Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Mar Janchu Bardo Dangi Chapsu Che Daki Jinso Jipe Sonanche Roma Pinchi Sanje Rupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Mar Janchu Bardo Dangi Chapsu Che Daki Jinso Jipe Sonanche Droma Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Lam Janchu Bado Dangi Chapso Che Daki Jinso Jipe Sonanche Droma Pinche Sanje Drupasho. Então, hoje a gente vai ver essa segunda metade, a metade final de um capítulo específico, né, do livro Dança Mágica. O capítulo se chama Magia e Mistério. Então, a ideia, tanto quanto possível, é que, de alguma forma, o que a gente estiver lendo, o que a gente estiver contemplando, possa nos ajudar a não só aprofundar um pouco a nossa visão, a nossa compreensão do budismo, o que quer que seja, né? Mas que a gente consiga também ter mais elementos para poder, de alguma forma, processar tudo isso que o Samsara tem nos oferecido, né? Impiedosamente. Então, se a gente consiga ir também vendo se isso, de algum modo, nos ajuda a entender um pouco melhor algumas coisas e se, nem que seja numa relação específica com alguma pessoa, né? Mas que, de algum modo, isso possa ampliar um pouco a nossa visão. Nunca foi tão necessário, né? E o tema, ele é muito interessante, porque quando a gente fala em magia e mistério, ele não está falando no sentido necessariamente místico, né?
ou xamânico que a gente poderia dar para essas palavras, né? Mas é como se ele nos ajudasse a perceber regiões que a gente não entende muito bem na nossa vida, a gente pode dizer que elas são misteriosas, ou que aquilo é um tipo de magia. Então, para quem toma, por exemplo, a ciência como um processo de lucidez, tudo o resto é um pouco magia, um pouco lida com uma coisa meio misteriosa, né? Agora, quem toma qualquer outra coisa que não a ciência como refúgio, é como se aquilo fosse a lucidez e o resto fosse uma coisa um pouco misteriosa, fosse um tipo de magia. Nem que seja vacina, né? Então, para quem toma o bom senso, a vacina é a vacina. Agora, para quem acha qualquer outra coisa, vacina é um tipo de magia, né? Uma coisa, a gente não sabe o que tem ali dentro, então melhor não chegar perto, né? Porque aquilo não dá para explicar. Então é como se tivesse a vacina tivesse envolta em mistérios. E a gente vai vendo isso por todos os lados, né? Então, como que a gente pode, percebendo que isso que o Tilenorbo está nos ajudando a entender aqui, isso está tomado no nosso cotidiano por todos os lados, né? Sejam com as pessoas que a gente encontra, sejam com regiões nossas mesmo, né? Regiões nossas de invisibilidade. Então, uma das coisas mais interessantes que vocês vão perceber que o Tilenorbo faz é, por exemplo, ao invés dele ficar falando de vacuidade, ele ficar usando a palavra coemergência, ele vai usar a palavra magia. Então, por exemplo, se a gente for pegar esses exemplos, né, que o Lama Santen está sempre utilizando, como, por exemplo, a pessoa olha para sua casa, né, então eu imagino que cada um de vocês também está em casa agora. Aí a gente dá uma olhada e diz, bom, essa é a minha casa. Mas se a gente olha com um olhar um pouco mais parado, fica um pouco evidente que aquilo é um tipo de loucura, porque a gente não necessariamente nasceu nesse lugar que a gente está, que a gente chama de casa. A gente um dia entrou e disse, aqui talvez possa ser minha casa. Então a gente se dá conta que a casa não vem disso que a gente está chamando de casa. É um tipo de perturbação, a gente olhar e dizer que isso aqui é um quarto, que isso aqui é uma casa, que isso aqui é uma sala, uma cozinha, né? Então, ao invés de usar essas palavras, né, como se a gente tivesse com um tipo de loucura, né, ele vai usar a palavra magia. É uma magia. É como se fosse um pouco mais leve, né? A expressão um pouco mais leve. Então, é interessante a gente olhar. É uma outra forma, talvez um pouco mais suave, mas é como se ela tirasse também um pouco a dureza que esse conceito da vacuidade, do Prajnaparamita vai colocar sobre nós, né? Então a gente vai ficando meio racional demais, meio cognitivo demais, e aquilo não necessariamente resolve, né? Então o Tilenorbo ele vai voltar muitas vezes a esse ponto, né? Então ele vai como que ficar repetindo para nós que se a gente não acessa o que ele chama de mente de sabedoria, a gente não olha as coisas com uma visão um pouco mais profunda, todas as coisas que a gente vai chamar de verdade, elas lá pelas tantas vão se tornar inverdades, elas vão deixar de serem verdades, ou pelo menos deixar de ser verdades completas. Então é como se tivesse uma magia envolvida, mesmo dentro de uma lógica, mesmo dentro de alguma coisa rígida, né? Então ele vai ficar nos convidando a ver essas coisas, né? Então eu não estou com um livro físico aqui para dizer exatamente qual foi a página que a gente parou. Eu estou com o Kindle aberto, mas não sei se ajuda muito, né? Não sei se alguém de vocês poderia talvez compartilhar aqui, para quem está olhando o livro físico, né? 88. Seria 88, É, 89, a está mais gente, para o fim, né? Final da 88. 89, a gente ficou no final do primeiro parágrafo, a gente terminou em próprias mentes neuróticas. Terminamos bem, né? Terminou bem. É. Experiências neuróticas. Pois é. Então, a gente estava justamente voltando a esse assunto, né? Ou seja, se a gente não compreender realmente, a gente vai encarar tudo
ao nosso redor como alguma coisa misteriosa, com um tipo de suspeita ainda. Então a gente separa o sujeito do objeto, sutil do grosseiro, e sem confiar na verdadeira natureza do mistério da sabedoria inerente que reside nas nossas mentes. Então diz de um jeito mais abstrato, né? Isso da gente não entender realmente as coisas, né, com profundidade. Mas ele vai começar a usar umas analogias super legais aqui agora, que ajudam um pouco a gente a entender um pouco isso que ele está dizendo, né? Então, por exemplo, isso aqui é interessante a gente olhar, né? Quando não podemos explicar alguma coisa, seja o que for, nós começamos a dizer que é alguma coisa misteriosa. Aí ele vai explicar o que ele entende por mistério, né? Ele vai dizer, nós dizemos que é misterioso porque a expressão dos elementos sutis, ela está oculta nos elementos grosseiros. Então, é como se a gente olhasse para o aspecto grosseiro e não visse mais nada além daquele aspecto grosseiro. É um tipo de mente muito estreita. Se a gente olhar um pouco o cenário assim mais amplo, né, dos últimos anos, a gente vai ver que a gente foi invadido por uma coisa dessas, por uma mente que a gente até pode chamar de misteriosa, mas é como se ela lidasse só com uma realidade tacanha, né, com um tipo de expressão das coisas muito grosseira, assim, né, não tem qualquer tipo de abertura para perceber qualquer outra coisa, né. Então a gente começa a depender apenas dos aspectos grosseiros, como se isso fosse ponto final. Aí todas as qualidades ocultas que elas estão presentes, mas a gente não vê, não quer ver, ou não consegue ver, a gente vai chamá-las de misteriosas. A gente pode não usar essa palavra, né? Mas isso acaba acontecendo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o amanhã, né, o dia de amanhã, ele é misterioso. A gente pode dizer que o ano que vem é misterioso, o futuro é misterioso, porque eles são velados, eles não ocorreram ainda. Então, tudo aquilo que não aconteceu é um pouco misterioso para a gente, né? A gente pensa na morte, por exemplo, né, que está tão próximo, né? Mas ainda assim, aquilo é um pouco... A gente não sabe realmente quando é que vai acontecer, o que vai acontecer depois, e assim por diante, né? Então, a gente não acessa necessariamente isso, né? Aí ele diz mais adiante, né? Nós nunca pensamos que os fenômenos que ocorrem à luz do dia são misteriosos, porque eles são visíveis, eles são grosseiros, a gente acessa eles com o corpo. Mas nós consideramos misteriosos os fenômenos do sonho, à noite, por exemplo, porque eles são velados, eles são sutis. Então, nós pensamos que o que está oculto não é confiável. Então, isso aqui é um ponto interessante também da gente olhar. Aquilo que necessariamente a gente não consegue explicar, a gente não consegue tocar com as mãos, ver com os olhos, aquilo parece que não é confiável. E aí nós rejeitamos o que nós sentimos ser misterioso, porque tem um nível de medo também envolvido, né? Eu não tenho como controlar aquilo, então eu não chego muito perto. Mas, de fato, nenhuma das duas coisas é permanente. Tanto os fenômenos que ocorrem à luz do dia, quanto os fenômenos do sonho, eles não são confiáveis. Então, essa noção de não confiável ela é um pouco pior, né? Então, começa a surgir também essa preocupação, né? Porque a gente tem uma preocupação, como é que a gente confia nas coisas? No que a gente pode confiar? Cada um de nós é ensinado a confiar em algumas coisas e não confiar em outras, né? Todo mundo viu algum momento da vida que não deveria confiar nos políticos, que não deveria confiar no vendedor de carro usado, né? A gente tem uma lista de pessoas que a gente não deveria necessariamente confiar. Mas tem outras que a gente aparentemente deveria confiar. Como é que isso se constrói? Como é que isso se quebra? Então, o Tilenorvo está dizendo que mesmo aqueles que a gente imagina que a gente poderia confiar, mesmo aquilo pode não ser, mesmo aquilo não é confiável, no sentido mais profundo, né?
porque é como se a gente não estivesse levando em conta a impermanência. Então, como que a gente pode ter uma sensação de confiança que não está ligado a uma relação estática, né? Ou seja, para nós o confiar é assim, eu olho para a cara do outro, se ele não mudar, ele é confiável, mas se ele mudar, aí eu não confio mais. Aí qual a chance, né, da gente estabelecer uma relação de confiança se a impermanência não está presente? Mas como lidar com isso, né? Como unir essas coisas? Então ele vai dizer outras coisas agora. É muito interessante, porque quem olhou um pouco os 12 elos, quem olhou, por exemplo, a Vidya, o primeiro elo, isso aqui faz muito sentido. Então, por exemplo, ele diz assim, quando nós sonhamos, os nossos fenômenos do estado de vigília, eles são velados. Ou seja, a gente, quando está sonhando, a gente não lembra da nossa vida acordada. Se tem alguém dormindo com a gente na cama, a gente nem lembra daquela pessoa. A gente pode estar sonhando com outra, com a melhor cara. Então a gente não lembra de nada no meio de um sonho, né? Então eles estão velados. Quando nós estamos acordados, os nossos fenômenos do sonho são velados. É como se aquilo não fizesse sentido. Então cada um deles é igualmente misterioso e mágico do ponto de vista do outro. É como se ele tirasse um pouco o romantismo, né, da coisa. Porque quando a gente vê algo, a gente não vê outro. Isso ele vai chamar de mistério. É como se ele coloca essa noção de alguma coisa misteriosa como uma face de avidia. A gente sempre vai ter lados das coisas que a gente não vai conseguir ver, justamente porque a gente está ocupado com aquilo que a gente está vendo. Então a gente não consegue ver tudo. Então, sempre vão ter lados das coisas que a gente não vai ver naquele momento. Vai precisar, assim, uns 10 anos, vai precisar a gente conseguir respirar um pouco melhor dentro daquilo. Aí a gente vai conseguir, talvez, ver melhor, né? Então, é como se tivesse sempre alguma coisa escondida que a gente não vê direito, né? A gente vai pular esse parágrafo aqui. Aí a gente vai para o parágrafo seguinte. Se vocês quiserem me interromper em qualquer momento, por favor, é só abrir o microfone. Estou seguindo falando aqui, né? Mas aqui ele vai usar uns exemplos super legais para nos ajudar a perceber também como que essas dimensões escondidas elas estão presentes, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, muitas pessoas não religiosas, assim, pessoas se diz ateia, né? Elas desconfiam das religiões em geral. Elas desconfiam particularmente do budismo, aqui no Ocidente principalmente, porque é alguma coisa que parece a elas um mistério. Então tem essa relação de desconfiança, né, de desconhecimento, então aquilo tem envolto no mistério. Mas ainda assim, elas aceitam prontamente e elas confiam em muitas situações misteriosas e mundanas. Então, os contrabandistas, por exemplo, eles são um mistério para os funcionários da alfândega. Tem um pessoal aqui da Polícia Federal no grupo, né? Tem pelo menos 2 que eu sei, né? Se tem mais, é um mistério para mim, né? Tem 2 que se confessaram, né? Mas esse aqui é interessante porque ele vai falar sobre o trabalho deles, né? Lidar com contrabandistas, por exemplo. Eles são um mistério para os funcionários da alfândega. Os funcionários da alfândega, eles não sabem onde é que estão os contrabandistas. Qualquer um pode ser suspeito. Então ele vai dizer isso, né? Porque eles acreditam na capacidade de mistério dos contrabandistas, os funcionários da alfândega suspeitam de todos, inclusive dos não contrabandistas. Eles automaticamente acreditam que o mistério está em toda parte. Esse é o trabalho deles. Eles não acham que eles trabalham com o mistério, mas é isso. Então eles estão procurando alguma coisa que não está necessariamente explícita. Eles estão procurando alguma coisa que está oculta. É assim que o Sansara funciona. A gente está sempre procurando alguma coisa que está oculta. Nunca é necessariamente, nunca é aquilo que a gente acha que está procurando. A gente está procurando uma outra coisa. A gente olha para a pessoa, mas a gente quer felicidade. A gente grita com o outro, mas que a gente não quer sofrimento. É sempre alguma coisa que está velada, né? É assim que a gente funciona.
Então aqui é como se ele estivesse mostrando para a gente que a realidade, a pessoa aceita, assumindo ou não assumindo, ela tem muito mais coisas acontecendo. Então, os contrabandistas, por outro lado, eles vão desconfiar de todos os funcionários da alfândega, mesmo sem saber ao certo se eles vão ser mesmo vistoriados por algum deles. Então, o trabalho deles também é desconfiar, eles têm um mistério envolvido. Sem acreditar no mistério de um funcionário da alfândega, como um contrabandista poderia permanecer oculto e proteger o seu mistério? Vocês vejam essa classe de ensinamento, que é muito interessante, né? Ela vem por dentro do Prajnaparamita. Ele não vai entrar numa noção de certo e errado, né? Ele vai simplesmente revelar como que a realidade funciona. Ele não nega que há um sentido relativo das coisas andarem, né? Que as coisas podem andar melhor. Mas aqui é como se esse aspecto, se a pessoa ficar estacionada na crítica, é como se ela não conseguisse ver essas coisas, né? Então é isso, ele está falando dos contrabandistas agora. Como é que eles vão proteger o seu mistério se eles não desconfiarem? Então, como resultado, todo o tempo, estejam onde estiverem, contrabandistas e funcionários de uma alfândega permanecem mutuamente engajados em desconfiar do mistério e expressar o mistério, como se isso fosse a sua religião. Então é muito interessante, porque quando a gente olha no sentido grosseiro, é como se tivesse cada um de um lado do campo. E aqui ele está dizendo que os dois estão fazendo a mesma coisa. Nesse sentido muito profundo, né? Está cada um fazendo a mesma coisa. Não importa a cara que tenha. Isso é uma coisa muito tocante no Sansara, né? Quando a gente olha desse jeito, a gente está fazendo a mesma coisa. Não importa a cara que a gente tenha. Aí ele vai dizer, o explicável, aquilo que pode ser explicado, é sempre inerente ao mistério inexplicável. E o mistério inexplicável é sempre inerente ao explicável. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, os contrabandistas, eles possuem funcionários de alfândega dentro deles, inerente a eles. Vejam só. E os funcionários da alfândega, eles possuem contrabandistas inerente a eles. Como não? Então isso é interessante. É mais ou menos assim, a gente poderia pensar que eles são inimigos, né? Mas é muito curioso que a gente tem o exato inimigo da nossa frente, a gente tem dentro. A gente tem dentro, né? A gente não acha, né? Mas a gente tem. Então, o que é inerente se manifesta como desconfiança. E assim eles procuram enganar uns aos outros. Eles estão jogando. É o Sansara, a gente está sempre jogando. Trocando o mistério de um pelo mistério do outro. Isso aqui é interessantíssimo da gente olhar, né? Como que a gente tem o outro dentro? Não tem como não ter, né? Tá indo tudo bem? Henrique, Por favor. é uma coisa que sempre me incomodou, né? Quando foi difícil de aceitar no início, quando eu comecei a estudar o budismo, que assim, o que te irrita no outro, o que você acha aquela pessoa insuportável, aquilo é seu. Isso sempre foi muito difícil sabe, no início, então, aquilo eu achava assim, como assim eu detesto aquela pessoa e aquela pessoa sou eu de alguma forma? Foi complicado você aceitar que o outro nada mais é do que um espelho seu, é complicado. Às vezes é bem complicado. Tem um vídeo, eu vou mandar para vocês depois. Alguns de vocês devem ter visto já. É uma fala do Gregório do Vivier em Brasília, uns anos atrás. Talvez vocês lembrem, o Caetano falou também. Eles estavam falando para Carmen Lúcia, para Rosa Weber, eles estavam
como que fazendo um manifesto em defesa da arte contra a censura, né? Que estava aumentando muito. E ele faz uma analogia muito gozada, muito interessante, que ele vai dizer que, na verdade, o censor, a pessoa que está preocupada com a censura, é a pessoa mais pornográfica que existe, porque a pessoa já acorda pensando onde é que tem putaria. Então ela já acorda procurando aquilo incansavelmente. E é para ser a pessoa mais beata, a princípio, da paróquia. E ela ainda guarda tudo para ela não conta, né? Por exemplo, a gente pode lembrar das obras que foram expostas, né, como sendo obras de caráter assim horrível, mas a gente não lembra mais o nome do censor, quem é que fez. Eles são sempre meio ocultos, né? Então ele vai mostrar esse paradoxo, né? Ele vai falar várias vezes sobre isso, né? Do paradoxo que é a gente ficar um pouco procurando fora aquela região dentro, a pessoa não se assume direito, né? Então é como se a gente tivesse um pouco, vamos supor que a gente tem uma incomodação com alguém que tem um perfil autoritário. É como se aquela pessoa mostrasse para nós o nosso próprio autoritarismo do jeito dela. Senão a gente não ficaria incomodado se a gente não tivesse um perfil um pouco parecido com aquele, né? Então, cada uma dessas faces que a gente vai vendo que nos incomodam é como se elas incomodam porque elas estão espelhando um pouco que a gente é um pouco daquele jeito também. A gente só talvez não se assume, né? Não sai do armário para aquilo, né? É complicado, né? Porque você olha para o outro assim, odeio isso, e aquilo é seu. Dependendo da situação, você, assim, para mim, no início, quando eu comecei a ver isso, foi bem difícil. Eu pensei, eu não posso ser tão chata assim, eu não posso ser tão ruim assim. Porque a gente tem uma autoimagem um pouco melhor do que a média, né? É muito engraçado. Pois é. Às vezes um exercício que eu acho interessante fazer, né, quando eu me pego assim, vendo no outro alguma coisa que me desagrada muito, né, é me perguntar assim, como os mestres veriam aquela pessoa, né? Como, por exemplo, o Lama, sei lá, veria aquela pessoa, né? Será que seria com com o mesmo olhar, seria com o mesmo sentimento, né? É um exercício que normalmente afasta um pouco essa percepção, né? E a gente fala, bom, se tem alguém que poderia ver uma coisa diferente ali, é sinal que isso está um pouco dentro de mim também, né? Então ajuda a dar uma quebrada, né? Acho que é um exercício legal. É verdade. Na religião tem muito isso, né, Henrique? Em religiões, né? Moralismo. É um problema, né? É um problema. Isso é um material espiritual, né? É como, é como se fosse um certo grau de autorrejeição, não sei, talvez. Você vê no outro algo que você não gosta e que pode causar algum tipo de irritação, e que aí, no caso, você teria isso em você, aí pode ser que causa raiva, pelo menos como eu vejo em mim. Aí, de certa forma, isso parece uma rejeição da própria manifestação, que acaba que a rejeição ela vai direcionada para o outro. Não sei se faz sentido. Não faz. É que a gente não vai conseguir consertar isso, né? A gente não tem como consertar, a gente tem que relaxar um pouco, porque a gente tem que sempre lembrar que não tem alguém que vai atingir a iluminação. Então, essas coisas, elas não vão passar pela porta. É como se a gente fosse fazendo um outro movimento. A gente vai se dando conta dessas regiões que estão, assim, misteriosas para nós, né? Para não usar a palavra assim, elas estão ocultas para nós, a gente vai se dando conta delas, para a gente ter mais espaço para poder
dar outros usos para a mente, poder ver outras coisas, usar a mente de um outro jeito. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma expectativa de não se deparar mais com aquela região, nesse exato momento que esse pensamento surge, a gente plantou a semente para aquela região surgir. A gente criou uma semente para os infernos, né? Porque ela vai surgir. É uma coisa muito gozada, porque quando a gente vai ler a biografia dos lamas tibetanos antigos, eles tinham um comportamento, assim, às vezes até um pouco cuidadoso, né? No sentido que a gente poderia imaginar que seria cuidadoso. Mas é interessante, porque é como se eles não tivessem muito filtro para ficar polindo uma imagem, mesmo que fosse de mestre, né? É isso que nos choca um pouco. Então eles não ficam polindo a imagem deles, seja de lama, ou de pessoa, ou de praticante, né? A gente gasta muito tempo polindo a nossa imagem, né? Aí eles não fazem isso. E por isso que parece às vezes um pouco descuidado, é que eles só não ficam lixando, fazendo acabamento dessas coisas, né? Eles vão olhando para as coisas, vão fazendo uma outra coisa, né? Eu podia falar um pouquinho? Por favor. Esse é um assunto assim que para mim é assim, tipo, porque eu trabalho com psicanálise, né? Eu sou psicóloga há muito tempo. Sim. E 35 anos de clínica psicanalítica. Então, esse assunto fica aqui considerando na minha cabeça, mas eu gosto de escutar algo que seja mais do ponto de vista budista, né? Então eu acho de uma sutileza incrível. Mas eu só queria trazer assim da minha experiência clínica, né? Algumas diferenças rapidinho. É porque, por exemplo, que está dentro de nós, né? Que está em nós como raça humana, digamos assim, todos os pensamentos perversos, a gente fala até da infância, né? Da criança, que Freud trazia muito para a gente, né? A criança não é aquele poço de inocência, a criança é perversa, polimorfa, Freud trazia isso, né? Na sua sexualidade, né? Todo mundo vai lembrar da infância fazendo alguma perversidade como um bichinho, um calango, uma coisinha desse tipo. Então tá ali, né? Mas tem uma diferença entre que está ali no nosso pensamento, nas nossas pulsões, digamos assim, né? Essa seria a pulsão de morte, e o ato. Você entende a diferença? Alguém escreveu aí, então somos todos Bolsonaro, nesse sentido. Não, porque tem uma diferença entre a gente reconhecer, né? Esses impulsos na gente, na nossa formação, e a gente trazer isso para algum ato perverso. Isso tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você pensar. Então, todo mundo pensou em algum dia, quando a mãe ou o pai encheram o saco da gente, disse que que saco, porque esse homem não morre, queria matar essa mãe, queria matar esse pai, queria matar esse irmão que nasceu, né? Freud fala, ela canta um lindo do sentimento de inveja, quando nasce um irmão, que aí nasce a inveja, nasce o ciúme, né? Mas isso aí é um pensamento, você não executa isso no ato, entende? No ato perverso, é isso que faz a diferença, assim, bem um ponto de vista bem psicanalítico aqui, viu? Eu gosto muito de ouvir o budismo, acho que Henrique trouxe de uma sutileza bem mais interessante, mas eu queria só trazer isso, porque afinal de contas a gente trabalha com essas pulsões, aí escuta isso tanto tempo, então isso fica martelando na nossa cabeça quando a gente lê um livrinho desse que está falando disso, viu? Eu queria só trazer esses Nossa, pensamentos aí, obrigado. espero que tenha ajudado um pouquinho. Obrigado. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho para o texto, aí a gente segue mais um pouco, porque o Tilenor vai seguir elaborando em cima desse tema, né? Então, ele vai... A gente vai pular um parágrafo de novo, né? Esse parágrafo por todo lado no Sansara, a gente vai para o parágrafo seguinte, onde começa com a paranoia autoprotetora. Então ele já vai usar essas expressões, vamos dizer, ocidentais, né? Então ele vai dizer, a paranoia autoprotetora do nosso ego, ela cria desconfiança. E essa desconfiança, ela é a fonte do mistério do Sansara, que é
por sua vez, causa demais desconfiança. Mas o que é essa desconfiança, né, que ele fala? Ele vai explicar aqui, ele vai dizer: nós sempre desconfiamos que os objetos externos possam vir nos causar dano. Assim nós criamos separação e divisão. É como se a gente tivesse uma desconfiança que aquilo pode quebrar, que aquilo pode se partir, que aquilo pode ir, que pode acontecer qualquer coisa. Então essa desconfiança é como se fosse uma outra forma de falar de dukkha. Então é como se tivesse uma coisa que a pessoa nunca relaxa em alguma coisa, porque sempre tem um fundo que ela sente que é um fundo um pouco móvel em alguma medida, né? Então é como se a desconfiança fizesse parte do samsara, né? A gente não confia verdadeiramente nas coisas, a gente não se sente autorizado, talvez, né? Porque as coisas podem produzir sofrimento. Às vezes é uma visão um pouco amarga, né? Mas, especialmente quando a impermanência nos pega, é fácil a gente cair para essa visão aqui e também reificar ela e ficar congelada, né? Mas ele já alivia, porque ele diz assim: mas nós nunca suspeitamos que esses mesmos objetos eles sejam o Buda, no sentido de eles serem a nossa própria mente misteriosa, nunca separada de nós. E ela é a mesma fonte do mistério do Nirvana, ou da própria liberação. Porque essa mesma mente neurótica é a mente que vai nos levar à liberação. A gente vai precisar reconhecer isso, né? Então é como se, ao mesmo tempo que ele fala de um aspecto quase condenatório, né, ele absolve essa mente. Porque essa mesma mente, que hoje a gente está com vontade de jogar no lixo, a gente não tem outra, ela mesma vai nos levar à liberação. E não necessariamente vai ser através de uma espécie de melhoramento genético que a gente vai fazer nela, né? A gente vai precisar olhar ela com profundidade, uma outra coisa. Então ele diz: se as pessoas podem acreditar no mistério do samsara, e elas acreditam, nós acreditamos, elas também deveriam ser capazes de acreditar no mistério do nirvana, a liberação. Nós podemos dizer que os seres sencientes, os seres todos, eles são misteriosos, porque devido à falta de confiança na sabedoria, eles são enganados pelos seus próprios fenômenos não confiáveis. E o não confiável é sempre misterioso. É como se a gente se enganasse a si mesmo, né? A gente faz planos e se engana com os planos. A gente constrói projetos para as pessoas ao nosso redor e as pessoas não cumprem aqueles projetos. Então é como se fizesse parte desse processo uma espécie de confiança, se é uma que a gente pode ter, é que a única expectativa no sentido de confiança que a gente pode ter com relação a alguém é que aquela pessoa vai ser ela mesma. E sabe lá Deus o que isso pode significar, né? Mas a gente não está necessariamente preparado para isso, né? Então a gente não está preparado para o outro ser ele mesmo. Eu te gostaria de dar umas dicas, né? Te gostaria de dar umas ideias, assim, como é que o outro deveria ser, né? Ou poderia ser. Aí, quem sabe, a gente faz um acordo, né? A gente pode assinar alguma coisa junto, mas senão a gente não sabe se vai, né? Então, é isso, né? E os seres vão se revelar tudo, na verdade, né? Tudo, porque se a mente, ela é a mente que pode acessar qualquer canto do samsara, qualquer canto do nirvana, o outro pode simplesmente fazer qualquer coisa, para cima ou para baixo. Então a gente vai precisar contemplar isso, né? Isso diz respeito ao refúgio. Isso diz respeito também a Guru Yoga, porque, por exemplo, é muito comum a gente balançar na própria conexão com o caminho, com o mestre ou com a mestra, enfim, não importa. No momento em que a gente olha para o caminho ou olha para um lama, por exemplo, uma lama, e a gente dá uma olhada e diz, mas isso aqui, não sei se eu gostei. Então é óbvio que tem uma diferença no sentido relativo de produzir dano e sofrimento, mas a gente vai se dando conta que a gente tem um conjunto de expectativas que eles quebram. É só a gente olhar, por exemplo, às vezes, Dzongzar Rinpoche, né? Às vezes a gente dá uma olhada. Eu lembro uns tibetanos que eu conheci em Dharamsala,
E eles diziam, Zonzo Rinpoche é estranho, eu não sei por que ele faz aquilo. No contexto tradicional, étnico, aquilo é muito estranho, né? Muito estranho. Para não falar de outros casos, né? Então a gente não necessariamente entende muito bem como é que essa coisa funciona. Então é como que a gente se dá conta desse sentido assim, quase radical de compreensão das coisas, né? E isso tem um tipo de confiança, né? Confiança na página paramita, como diz o Sutra do Coração, né? Então nós podemos dizer que o Buda ele é misterioso também, porque as suas qualidades sublimes elas estão ocultas para nós, devido às nossas mentes obscurecidas. Aí ele diz, o mistério do Sansara, que é criado pela mente dualista, sempre faz com que nós sejamos enganados. Sempre. O enganado não significa que sempre a gente vai bater com a cara na parede na hora, né? Mas é que mesmo que a gente passe por alguma coisa, depois de um tempo a nossa mente vai girar. É muito impressionante que para a gente girar, a gente não precisa sair do lugar. A gente só precisa ficar parado. Ficar parado já dá para girar um bocado, né? Só de perceber, dizendo para meditar, a gente gira. A gente não precisa se mover para girar. Se basta estar parado, já dá, já basta, né? Então, para ser enganado também, é só ficar parado. Não abandonaremos o mistério do Sansara, a não ser que acreditemos no mistério do Nirvana. No mínimo, a pessoa olhar para o caminho e dizer, olha, eu não sei muito bem o que tem ali, mas alguma coisa deve ter. Então, é como se a gente usasse o próprio processo de ser enganado, de mistério, de coisa oculta, a gente olha aquilo dentro do caminho, né? Agora ele começa a botar os pingos nos is, né? Ele diz, se nós rejeitamos o mistério do Nirvana, isso causa ignorância. Se nós acreditamos nele, nós somos enganados pelos objetos dos fenômenos duais, né, dualistas. Então, é um pouco isso, né? Ele vai voltar agora a trazer esse ponto, né? Várias vezes, né? E a gente vai mais para o final do capítulo para poder também conversar um pouco sobre isso tudo, né? Eu acho que é a penúltima página. Ele vai falar dos elementos, né? Então vocês vão ver que na penúltima página, o parágrafo, ele começa assim, né? De acordo com a substância comum, misteriosa do Sansara, a água é mais misteriosa do que a terra. Vocês encontraram essa parte? Isso aqui é interessante, porque agora ele faz uma conexão disso tudo que a gente está vendo com os próprios elementos, né? Então, como que essa sensação de mistério também está envolvida com os elementos. Ele vai dizer, para nós, a água é um pouco mais misteriosa do que a terra. Porque a terra a gente tudo bem, a gente olha, a gente pega, a gente pisa. A água é um pouco estranha, porque a gente pega, mas não pega direito, né? A gente passa a mão assim, escapa, né? Escorrega, é muito estranho. Então, para a gente, a água ela é mais misteriosa do que a terra. Ela é mais leve, ela é mais instável, ela é mais móvel. Depois vem o fogo. Para nós, o fogo ele ainda é mais misterioso, porque não dá nem para botar a mão, né? Então a gente só vê. E aquilo se atravessa, né? A gente bota qualquer coisa, ele não tem densidade nesse sentido. Então o fogo ele é ainda mais misterioso do que a água. Ele é ainda mais leve, ele é mais rápido e ele ainda é menos tangível. O ar é pior ainda, né? Porque o ar ele é ainda mais misterioso do que o fogo, porque a gente não vê. Então, ele é ainda mais leve e ainda mais invisível. Aí pior ainda é o espaço. É o mais misterioso de todos. Porque ele não é nunca é opaco. Nunca é vazio. Ele é o mais invisível e o mais vasto. Se não houvesse espaço, não haveria terra, água, fogo ou ar. O espaço permeia todos os elementos. Então aqui também tem uma escala
que é uma escala relativa de como que a gente percebe as coisas, né? Então é interessante, porque, por exemplo, dentro da nossa relação no samsara, é como se a gente tivesse... Se é que a gente pode confiar em alguma coisa, confia em terra. Aí água já não sabe se confia. Fogo, ar, então espaço, nossa. Então é como se fosse também uma escala de confiança que a gente tem nas coisas. Então se aquilo tem uma cara terra, aí parece que é confiável, mas como gerar confiança na água? Como gerar confiança numa qualidade de fogo? Como é que a gente gera confiança numa qualidade ar? E eles têm as qualidades também inerentes. Eles não são iguais uns aos outros, mas eles também têm as suas qualidades. Então como é que a gente ultrapassa essa sensação de confiança ou de qualquer coisa que muitas vezes está restrita apenas a alguma coisa dessas grosseiras assim que a gente pode pegar, segurar, botar num quadrado e ficar olhando, né? A gente vai além disso. Aí no final ele vai colocar como se fosse um pequeno poema, né? É a última parte desse capítulo. Que é bem bonito. Ele vai dizer assim: o terremoto, ele não é capaz de causar danos. O terremoto ao céu misterioso. Não importa o quanto seus tremores poderosos eles causem a ruína e a destruição. É um terremoto que é, vamos dizer assim, o abalo sísmico, né? A impermanência do elemento terra não altera o elemento espaço, o céu. Depois vem o oceano, que representa o elemento água. O oceano, ele também não é capaz de causar danos ao céu misterioso. Não importa o quanto que as suas ondas turbulentas causem enchentes e destruição. Depois vem o fogo. O fogo também não é capaz de causar danos ao céu. Não importa o quanto suas chamas brávias queimem e causem destruição. Depois, e por último, o elemento ar, que é o furacão. O furacão não é capaz de causar danos ao céu misterioso. Não importa o quanto seus ventos violentos soprem e causem destruição. Então aqui ele está falando do refúgio. Então o refúgio no aspecto grosseiro da terra vai desabar. O refúgio no aspecto relativo da água vai desabar. O refúgio no aspecto relativo do fogo vai também. E no aspecto relativo do ar também vai. Mas ainda assim o céu não abala. É como se retorna ao espaço, do espaço ressurge. Então isso aqui é uma instrução de refúgio, né? Porque é como a gente vai vendo na nossa vida, né? Seja na natureza, seja no nosso corpo, a gente vai vendo isso. Isso aqui é o refúgio. Ele termina assim, eu acho super bonito ele terminar desse modo, né? Henrique, Oi. ele aqui ele não menciona o elemento éter, porque o éter, nesse caso, ele está incluído no espaço, ou não é... Uhum. É um pouco estranho essas descrições, sabe? Elas não seguem uma regra fixa. Eu já vi textos que falam em 6 elementos. Então eles falam do espaço e falam do éter, da vivacidade, como elementos separados. Depende muito da descrição, sabe? Não tem uma regra, né? Então aqui ele vai dar essa preferência para o espaço. Henrique, boa Oi. noite. E Felipe? Boa noite a todos. Falando do mistério, assim, da magia, fiz uma trilha ontem de 5 horas, assim, e foi muito legal, assim, cara, ficar olhando, fiz sozinho a trilha, né, e vendo a impermanência por todo lugar, assim, as árvores mortas, as rachaduras na terra, os deslizamentos, e eu fiquei, assim, muito olhando para esse mistério no sentido de como é que a gente se ilude de que
assim, a impermanência está por todo lado mesmo, tá na cara nossa, né? E parece que existe um mistério por trás da gente querer acreditar que não, né? Assim, sei lá, nossa unha está crescendo, a barba, o cabelo, o tempo todo tá tudo acontecendo e parece que existe uma certa ilusão, assim, né? De que para mim um mistério mesmo, de que não, de que as coisas vão se sustentar, de que a gente vai conseguir organizar isso aqui, que vai dar certo, né? Não sei. Parece meio mágico isso, assim. Eu fico olhando aonde que é, né, que a gente se confunde, porque para mim é um mistério. E aí me veio até um certo alívio de pensar assim, meu, tá tudo tão claro, a impermanência por todos os lados, estampado, assim. Acho que dá para ficar tranquilo, porque é uma coisa super natural, assim, sabe? De, tipo, perder até um certo medo de morte, medo que as coisas acabem, porque eu falei assim, eu não sei exatamente como que funciona isso aqui tudo, mas tá nítido que a impermanência tá por todo lado e melhor relaxar, né? Tipo, enfim, só compartilhando um pouco desse mistério estampado, assim, para mim, que foi olhar a impermanência durante tanto tempo, assim, caminhando. Legal. Não. É como se a gente estivesse simplesmente vendo aquilo que a gente não estava vendo, né? A gente está aprendendo a ver. É como se fosse... A gente está aprendendo a ver. Não está fazendo outra coisa, né? A gente não está construindo uma visão sobre as coisas. A gente está aprendendo a ver. É bem isso. Henrique, Por favor. desde o início desse estudo nosso, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre no Sansara, a cada momento a gente está meio que num determinado elemento, né? Que pode ser terra, pode ser água, pode ser fogo e haver esses desencontros, né? Uhum. Então, assim, em relação ao que a Norine falou, de a gente não conseguir se ver o nosso lado feio em outra pessoa, e também, assim, a nossa tentativa de consertar a coisa, né? De querer que dê certo de alguma forma, que haja algum entendimento, e ao mesmo tempo parece que está numa torre de Babel, assim, que ninguém se entende, né? Então, fica, enquanto Sansara, fica meio difícil de haver uma sintonia, porque cada um está, entre aspas, na sua, né? Cada um está na sua. Um está em água, outro está em terra, outro está em fogo, um prevalecendo sobre o outro e tal. Então, assim, aí eu acho que isso explica um pouco por que nada dá certo no Sansara. Não tem conserto, vamos dizer assim, né? Não tem conserto. Né? E pelo que foi dito no final, a questão do espaço, um lance aí para o espaço, né? Porque é o único lugar onde a gente se encontra realmente, né? Mas só que não dá para virar Buda da noite para o dia, né? Enquanto isso, fica batendo cabeça. Igual você já comentou sobre retiros, que a gente vai para o retiro, mas pode ser que mesmo estando dentro do retiro, a gente pode ficar dado com o outro e tal. E, quer dizer, vai para o céu e no céu a gente vai estar incomodado com o outro ou competindo com o outro. Essa moeda toda aí. A gente está vivendo uma era do elemento ar agora, né? Porque deixa eu falar em Covid, pandemia é alguma coisa que se espalha no ar. Então, se a gente está nesse ponto, é porque os elementos anteriores já apresentaram problemas, né? Então, a Terra já aqueceu um pouco, a água já está um pouco comprometida, a Terra, então, nem se fala, né? Então, a gente já está vivendo isso, né? Essa visão
terra das coisas, ela já não funciona direito, né? Essa visão que a gente olha agora como uma visão mais antiga das coisas, cada um no seu quadrado e a gente tem uma previsibilidade. A gente hoje dá uma olhada, isso parece que é filme, né? Então essa visão terra das coisas, ela já não funciona mais, né? A gente está vivendo uma coisa muito mais menos densa, né? Vamos deixar assim, né? Sim. E é assim, quando a gente olha os textos do Kalachakra sobre surgimento e dissolução do universo, é assim. Os elementos vão se dissolvendo, né? Não acho que a gente está na dissolução final, a gente está tendo um preview disso, né? A gente está tendo um preview. A gente está tendo algo... Eu sempre fico pensando nos relatos dos povos indígenas, né? Que eles têm nomes específicos para as epidemias, né? Os Yanomami chamam de Shawara. Imagina, a gente está vivendo isso numa escala horrível, mas quando a gente olha para esses povos, aquilo é uma coisa inimaginável, né? Porque eles não tinham TI, eles não tinham respirador, eles não tinham diagnóstico, eles não tinham nada. Aquilo derrubava que nem dominó, assim, um depois do outro, né? Não diminuindo o nosso sofrimento, mas a gente está tendo ao mesmo tempo um pouco uma fração, assim, né? Pelo menos coletivamente, do que outras civilizações já tiveram de maneira completa, né? Isso é um pouco chocante de perceber, mas é um pouco o jeito que as coisas vão andando, né? Então, o que tá por baixo disso? Não no sentido grosseiro, mas como que a gente vai tomando um refúgio nisso, né? Que vem um terremoto, vem um tsunami, vem um incêndio, vem um furacão. Como é que a gente reconhece alguma coisa que não é derrubável ali dentro? Então, como é que a gente vai tomando refúgio nisso? Como que a gente vai percebendo que o aspecto relativo sempre vai oscilar, a gente nunca vai ter controle sobre ele, né? Ainda que se ele esteja um pouco mais estável, é melhor para a gente. Porque a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade para fazer práticas, assim, né? A gente não fica tão atropelado, né? Mas a gente está numa fase que não está dando para escolher, né? É. Aqui no estado tem tido umas chuvas assim bem fortes, né, de alagamentos e tudo mais. Mas aí, em muitos locais, as pessoas repetem a mesma coisa, tipo assim, todo ano é isso. Então a impressão que dá quando você ouve a pessoa falar é que agora ela perdeu tudo, certo? Aí daqui uns meses ela vai ter tudo de novo e o ano que vem ela vai perder tudo de novo, entendeu? Sim, de entrar água 2 metros de altura dentro de casa, entendeu? E, igual, por exemplo, quando eu era jovem, e costumava passar uns programas na televisão sobre a Transamazônica, né? Sobre a Amazônia, vamos dizer assim. Transamazônica era tipo um apêndice, uma coisa. A Amazônia era um mistério, né? Era isso. A Transamazônica era era alguém invadindo e desbravando e aquela interrogação, né? E a Amazônia tinha um período de chuvas que aquelas árvores imensas ficavam submersas, que era lindo também de ver, entendeu? Porque aí tinha outro tipo de vida ali debaixo, era assim, era super interessante. Se você falar isso hoje em dia, como já aconteceu de eu conversar com algumas pessoas a respeito, a pessoa ela não acredita que tinham essas chuvas e que as árvores da floresta ficavam submersas, entendeu? E nem tinham essas casas também na beira do rio que ficavam alagadas nessas épocas. Não tinha a população que tem agora também, né? É. Henrique, Oi.
Oi. Oi, Rony. Tão lindo aqui. Esse capítulo me emocionou especialmente nesse livro. E a forma como ele termina. Você está me ouvindo ou preciso botar? Estou lhe ouvindo. Uhum. A forma como ele termina, e aí você ressalta mesmo, que é uma prece de refúgio. E refúgio na natureza da mente, né? Essa mente espaçosa, né? Que e a gente vê, tem alguns trechos assim que me chamaram a atenção. Não haveria terra, água, fogo, ar. O espaço permeia todos os elementos. E aí mais adiante ele diz: a mente de sabedoria do Buda tem um poder misterioso de sabedoria que nunca acaba e nunca é afetada pelos fenômenos explicáveis e obstruídos do samsara. E aí a gente se enreda, porque a gente se perde nos fenômenos ilusórios, todos os diurnos e noturnos, e esquece dessa potência, desse espaço potente e criativo da mente, que é quem produz todos os elementos, todas as obstruções, todas as visões equivocadas, né? Mas aí ele volta a remeter para o espaço da mente. Então, não é um espaço da mente que permeia tudo e que está em nós também. Então, por isso você fala em Guru Yoga, e assim, essa possibilidade de voltar e voltar o tempo inteiro na prática, a tomar refúgio nessa mente espaçosa, potente, criativa que somos nós, né? E que está toda encoberta aí pelas nuvens dos elementos deludidos, de todas as nossas obstruções, né? Mas é lindo isso de apontar assim, a dissolução de todos os fenômenos, de todos os elementos no espaço da mente, que fica intacto e ali. É bonito de É um ver. alento, né? É um alento que ele dá, né? É isso mesmo. Henrique, eu queria fazer uma pergunta ligada a isso que ela falou. Os elementos ar, terra, fogo e água, eles pertencem ao aspecto sutil? Seria isso? O espaço, a gente está falando do absoluto? Eles todos têm três, como se fossem três níveis, né? Grosseiro, sutil e secreto. Todos eles têm. A terra, grosseiro, é a terra do chão mesmo, né? De planta. A água que a gente bebe e assim por diante, né? O espaço seria o espaço, como se fosse o espaço físico, né? A gente, quando vai fazer um mapa, a gente vai pensar qualquer coisa, vai botar um roupeiro para cá e para lá, a gente dá uma olhada, tem espaço. É espaço grosseiro nesse sentido, né? Aí eles têm dimensões sutis também. Então, tem a dimensão sutil da terra, que é a estabilidade, da água, que é essa flexibilidade, do fogo, que é o calor. Tem qualidades, né? E tem um aspecto secreto, que é o fato de que tem algo que não se move quando as coisas se movem. É uma qualidade secreta da terra. Só que essa qualidade que não se move, ela também não é rígida, que é uma qualidade água. Então é como se esses aspectos eles tivessem também uma dimensão secreta, todos eles têm. Então isso vem vindo do secreto para o grosseiro. Então é como se vem do secreto para o grosseiro, aí o grosseiro ele funciona um tempo, mas daqui a pouco o grosseiro não funciona mais. É sempre assim. O grosseiro sempre funciona um tempo. Sempre tem uma maresia nas coisas que vai corroendo o grosseiro, não importa o que seja. Aí a gente fica com o sutil, mas o sutil também, daqui a pouco, a gente nem lembra direito como é que era aquele sutil. Aquele sutil dependia do grosseiro. Aí o grosseiro não está mais, o sutil a gente vai esquecendo dele. É como se a gente já não tivesse mais lembrança direito. É como nos bardos, por exemplo, depois que a pessoa morre, ela não tem mais o corpo, aí por um tempo ela ainda está no embalo daquela energia kármica daquela vida. Só que ela não tem mais o corpo para se sustentar. Então a mente é livre, ela daqui a pouco ela nem lembra mais quem ela era, quem é que era a família, onde é que ela vivia, aquilo ela nem sabe mais direito. Porque ela não tem mais referência, né? Ela não tem mais o grosseiro para dar fazer essa relação. Aí ela já está indo para algum outro lugar. A gente é a mesma coisa. A gente com grosseiro ou não grosseiro, a gente transmigra, né?
Ô, Henrique, uma curiosidade. Ele é um mestre do Dzogchen, né? Sim. Sim. Uhum. Outro dia eu achei um vídeo da reencarnação dele. Ele é super jovenzinho, porque Charlie Norbo faleceu, eu acho que em 2011, 2012. Eu acho que ele renasceu já em 2013, 2014, bem pequenininho assim, mas ele já caminhava com aquelas roupinhas tibetanas, né? Ele Do nasceu Tibete? no Butão. Eu não sei Ah. se ele nasceu no Tibete, mas a entronização dele foi no Butão. Ele pequenininho, assim, com aquelas roupinhas, né, os lamas ao redor, tudo, né? Porque ele era uma reencarnação de um grande mestre, né? Que legal. E ele é o pai do Dzongsa. Pai do Dzongsa, né? Ah. Só top, né? Essa linhagem aí de Budas. Nasceu bem. Eu posso perguntar? Por favor, estava te esperando. Eu não sei se eu consegui fazer direito a pergunta, mas vamos ver se você consegue entender. É sobre essa coisa da confiança. Assim, para mim é bem angustiante você não poder confiar em ninguém, né? Mas, enfim. Aí você falou que as pessoas agem de acordo com o que elas são. Aí me veio duas coisas na cabeça. Assim, elas agem, então, de acordo com os valores delas. Foi isso que eu pensei, assim, que é uma correlação que eu fiz. Aí eu queria que você comentasse isso, se você puder. E a outra coisa que eu pensei é que, assim, eles agem como eles são. Mas aí a gente não estava falando que eles são o que a gente também é. Então, se o cara é chato, eu sou chata também, né? E aí, sei lá, se a gente mudar a forma de agir, a gente, de alguma forma, vai mudar a forma do outro ser. Tem a ver ou não tem a ver? Se você pudesse falar. É melhor não ter expectativa, né? A gente já começa assim, né? Melhor não ter expectativa. Mas é que mesmo essa noção dos valores, aquilo não é, os valores não são confiáveis. Eles não são confiáveis, porque os valores são alguma coisa um pouco teórica. É mais ou menos assim, a gente gostaria que aquele valor fosse o centro da nossa vida, mas a gente não tem garantia que o nosso karma vai nos levar naquela direção. A gente não consegue sustentar uma coisa dessas. Por exemplo, no Hinayana, no caminho do ouvinte, a pessoa faz votos, né, na perspectiva de obediência. Então ela tem os valores: não matar. Ela não mata em corpo, energia, mente, paisagem. Ela não consegue. Aí aquilo é um suplício, porque ela vai ter que refazer aquele voto infinitas vezes, e ela pensa, pá, toda vez que eu quebrar esse voto, eu estou mais longe da iluminação. Já matei tantos seres. É tipo aquelas placas de trânsito, né? A pessoa passa na Polícia Rodoviária Federal, tá tantos dias sem mortes. A pessoa não consegue muito tempo. Pelo menos em energia, ou mente, ou paisagem, né? É super difícil. Eu fico vendo eu matando seres dirigindo, por exemplo. Sempre tem uns bichinhos que caem no para-brisa, eu atropelo e não vejo. Formiga que seja, né? De cabinha a gente já mata, né? Isso para não dizer os que a gente come, né? E assim por diante, ou que se impactaram de alguma forma, né? Aí tem os valores. No Mahayana, a pessoa transforma aquilo em compaixão, porque ela vê é praticamente impossível fazer esse negócio dar certo. Então é como se ela ressignificasse essa noção dos valores em compaixão. Ela vê, nossa, é muito difícil ser obediente. Isso é girai, assim, né? A pessoa, como é que alguém já conseguiu? A pessoa vai se comovendo com aquilo, porque ela vai vendo que é muito difícil. Então ela vai transformando aquela dificuldade que ela tinha como se fosse uma autopenitência, ela transforma em compaixão. Ela vê, é muito difícil. Porque ela pensa assim, se eu que estou tentando não consigo, imagina a galera aí que está, sei lá, eu o quê, né? No oba-oba. Não é difícil. Então ela converte aquilo numa coisa menos autocentrada. Isso é uma Mahayana. Ela não está necessariamente preocupada se ela está mais perto, se ela está mais longe, se está dando certo. Ela está olhando com compaixão para os seres. Os seres não estão sabendo fazer diferente, né? Então, quando a gente olha assim, a gente tem mais espaço. A gente tem mais espaço. O outro, ele não consegue. E aí, como é que a gente faz? Então é mais complicado.
essa noção, porque é como se a gente tentasse sempre segurar em alguma coisa que sempre escapa. Como é que faz, né? Isso é quase um koan para a gente. Como é que a gente se relaciona sabendo que vai girar? Ainda assim, a gente não desiste da relação. Seja com quem for. Mas a gente sabe que vai girar. Como não? O aspecto grosseiro muda, o aspecto sutil muda. Aí isso é um pouco chocante, a gente se dá conta que mesmo o aspecto sutil a gente não consegue segurar. A gente pode dizer, bom, o grosseiro, tudo bem, as coisas enferrujam, caem, mas o sutil, que é, assim, a minha aspiração, a gente olhar 10 anos atrás, as aspirações que a gente tinha com as que tem hoje, já nem sabe quais eram direito. Então, hoje pode parecer super denso para a gente, né? Mas tem algumas que a gente nem lembra mais. Tem outras que a gente segue fazendo esforços, mas elas já não fazem tanto sentido para a gente. Então, mesmo o sutil, ele não tem como segurar direito, né? A gente não consegue segurar direito. Porque ele está dentro desse ambiente secreto que o Tilenoro estava falando, né? Então, terra vem um terremoto, a água vem um tsunami, o fogo vem um incêndio, né? O ar vem um vendaval, o secreto está lá. Então, como é que a gente repousa nesse secreto? Sem desistir do relativo, né? Essa pergunta precisa, porque ela é a base do Mahayana. Como é que a gente, sabendo disso, não desiste dos seres? O Buda não desistiu, o Tenzing não desistiu, né? O ter desistido seria, por exemplo, o Buda ter atingido a iluminação e ter ficado lá paradão. O Guru Rinpoche, né, ter ficado lá paradão. O Lama Santem mesmo, né, com a prática dele, enfim, ele disse, já podia aposentar. Tu nunca viu um lama se aposentando. Então, eu não sei se eu devia perguntar isso, mas eu vou perguntar. Você pegou num ponto, você falou que nunca viu um lama se aposentando. Por exemplo, eu confio plenamente no lama. Eu não acho que ele pode mudar. Quer dizer, ele pode mudar, mas ele é o menos confiável da turma, na verdade. Eu fico sem rumo, entendeu? Se eu não confiar no lama, em quem que eu vou confiar? Pois é, essa é a pergunta, né? E agora? Eu queria que você me Henrique, respondesse. Essa pergunta é boa, né? Desculpa, depois eu... colocou também que eu achei interessante, e que você estava falando, a questão da magia e do misterioso, do que a gente veio. Eu achei muito interessante. Por isso, né? E ela colocou, né? Ela colocou isso, né? Ah, não, um lama, né? É muito interessante que aquela figura que a gente pega, tá ali, então é o paizão, né? Uhum. Quer dizer, né? Da sangue, né? Mas é interessante, e quando a gente não vê, né? Que essa questão que o texto traz, que eu achei super interessante, né? E como manter essa conexão sutil, né, com todas as divindades que a gente não vê e que no fundo sustentam a gente, né? É a confiança na sabedoria, que no fundo da nossa mente, que está ali presente, né? Mas como levar ela no cotidiano, não sei, eu acho isso assim, deveria ser fácil, né? Mas não é. Acho interessante. Enfim, só para complementar. Obrigado. Não sei também se ela quis dizer isso com relação ao não, mas assim, como eu estava falando em relação à questão do que a gente consegue do mistério, não sei. Talvez para a gente seja mais fácil, né? Não sei também. Enfim. É porque se a gente olhar, seja para quem for, né? Isso pode ser o Lama, pode ser o Dalai Lama, pode ser o que for. Se a gente olhar e a gente perceber que tem apego, pronto, já estamos ferrados. Porque é como se a gente já congelasse o que a gente permite o outro se mover dentro da nossa região de apego. Porque o apego, ele é como uma cristaleira. E aí
O outro é um elefante. Não porque ele é um elefante, mas assim, ele não sabe que o apego tem aquele limite assim por diante. O apego é nosso. Então aquilo vai produzir impactos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para os mestres, que a princípio a mente deles é mais livre, é como se fosse ainda mais contraditório a gente ter uma expectativa causal, assim, né? Porque é como se fizesse parte do movimento justamente deles de poder se manifestar para usar diferentes meios hábeis, né? Então, aí a pessoa chega pro lama, aí se o lama gritar com a pessoa, ou se o lama disser qualquer coisa que a pessoa não está a fim de ouvir, aí aquilo é o fim do mundo. Mas a pessoa, é como se a frequência de banda da pessoa é super estreita, ela só sintoniza uma coisa bem curtinha, mas é como se ela precisasse aos poucos expandir para perceber que tem muitas diferentes faces. A gente olha Guru Rinpoche, ele teve 8 manifestações pacíficas e iradas, né? Então tudo isso faz parte, é como se fosse uma paleta de cores em que a gente só está a fim de olhar para uma, que é alguma meio cor-de-rosa, né? Mas aí as outras cores a gente não necessariamente está a fim de olhar, não está necessariamente permitindo o outro, né? E isso não necessariamente tem a ver com falta de compaixão, com não produzir, ou de produzir sofrimento aos seres. A gente não está dizendo isso, né? A gente está dizendo que a gente não imagina o quanto também que a gente aprisiona o que a gente considera possível para o outro fazer ou não fazer, né? Mas eu posso... Esse tema é muito interessante, né? Tem um poema do Trungpa que eu gosto muito, que é justamente sobre confiança. A gente pode olhar ele na semana que vem. Um poema do Trungpa Rinpoche em que ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre confiança com o mestre também. É muito interessante. E eu acho que o momento que a gente está vivendo também é muito rico, né? Aí eu vou trazer isso semana que vem ali, como se ele complementasse um pouco o que a gente está vendo aqui nesse contexto, né? É um poema do Trungpa que ele já escreveu em inglês, acho que no final dos anos 60. Muito bonito. Eu não me lembro o nome agora, mas eu vou trazer para vocês. A gente volta a esse assunto. Oi, Henrique. Fala, Zé. Tudo bem? Dá tempo de fazer uma perguntinha ainda? Por favor, saideira. Por que tu disse que o lama é o menos confiável da turma? É porque, pensar, o que nos limita a se manifestar de uma forma mais livre é justamente apego e fixação. Então, quanto menos apego, menos fixação, maior a possibilidade de recursos que aquela pessoa tem para se manifestar, né? Então ele pode fazer qualquer coisa, basicamente. Não que ele pode fazer qualquer coisa. As palavras, elas são sempre muito difíceis, né? Porque como a gente tem uma mente muito extremista, né? O próprio Chinenobu fala isso no início do texto, né? Os extremos, né? É como assim, então a gente já imagina uma cena do filme assim, terror para baixo, né? Mas não é nesse sentido, é de poder se mover de maneira livre dentro da causalidade, que é o nome do Chagdo Rinpoche, Senhor da Dança, né? Como se ele tivesse essa habilidade de dançar em meio aos fenômenos causais, porque a mente dele tem liberdade frente a isso. Então, nesse sentido que aí para a gente uma coisa confiável dentro dessa visão do Sansara, para nós, é alguma coisa previsível. É como se confiança tivesse a ver com previsibilidade. E a gente não consegue necessariamente gerar uma relação de confiança que não esteja ligado a uma previsibilidade que é como se fosse um congelamento invernizado. Aí, como é que a gente vai esperar uma coisa dessas de um lama, né? De uma lama que seja, né? Não tem como. Mas por compaixão, justamente eles ficam sempre com a mesma cara. O Dalai Lama, eu fico chocado. Como é que ele consegue ficar com aquela cara sempre? Aquilo é muita liberdade.
Porque ninguém consegue fingir aquilo que ele faz. Não tem como. Não tem como fingir. O Dalai Lama, não. Tem. A pessoa pode ser geminiano, com acidente em gêmeos, lua em gêmeos, não sei o que em gêmeos. Não bate. Tem como fingir o Dalai Lama, né? Tem como enganar, né? No meio de tudo que ele passou. E ele tá com aquela cara. Muito impressionante. Então aquilo é uma liberdade, né? Uma liberdade pode se manifestar de diferentes caras, a liberdade pode se manifestar a mesma sempre. Enfim, ele é livre para escolher. Isso é muito interessante. Ô, Henrique, posso só fazer um comentário? Por favor. Então, dentro disso ainda, eu entendo que o Lama possa fazer alguma coisa bem inesperada, tipo, que seria imprevisível, tipo, deixar de ser Lama ou fazer alguma coisa que choque a gente, mas a minha confiança é que qualquer coisa que ele resolver fazer vai ser para o bem, entendeu? É essa confiança que eu tenho. E é isso que eu não quero perder. E aí, tipo, aí eu não sei, às vezes eu tenho isso com outras pessoas também. E eu talvez não deveria ter, mas, enfim, é o tal do apego, né? É. Entendi. Eu tinha que tatuar o Sutra do Coração, né? Toda vez que a gente se deparar com essas coisas, né? Eu tinha que olhar, né? Porque quando a gente olha ali no Sutra do Coração, né? O Avalokitesvara, ele fala, uma vez que os Bodhisattvas não têm nada para atingir, eles não têm nada para conquistar, eles não têm nenhum território para dominar, eles não têm nada que eles vão ter que, de alguma forma, dizer assim. Eles não têm nada para atingir, então eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. É totalmente contra-intuitivo do que a gente imagina que venha a ser a confiança, né? Muito interessante. Então é nesse âmbito que a gente está olhando. E ele é um âmbito que a nossa região de apego ela fica um pouco desesperada, porque é como se ela não tivesse muito onde se segurar, né? E a gente está andando justamente, a gente está andando para uma região dessas. Só que ela tem uma abertura. Então é como se a gente tivesse que reconhecer que tem uma abertura, né? Tem uma abertura ali dentro, tem um espaço. A gente vai vendo qualidades nisso. Isso é interessante para nós. Acho que a gente vai ficando por aqui, pessoal. Na semana que vem a gente vê esse material e a gente continua. Eu estava pensando, antes da gente concluir aqui, a gente está vivendo um tempo muito sui generis, né? E eu estava pensando que a gente poderia usar o nosso tempo, vamos dizer, a nossa conexão aqui entre a gente também para poder olhar olhar alguma coisa a partir do Dharma também que fosse um pouco mais específica para isso que está em volta de nós, está por dentro de nós, né? Que está ao nosso redor, né? Que é justamente a gente todo dia vai vendo os números de mortes aumentando, de pessoas infectadas aumentando, de pessoas próximas passando por situações dificílimas, né? Então eu estava pensando que a gente poderia no nos domingos à tarde, na verdade, a gente ter um momento que a gente poderia contemplar junto algum texto que justamente falasse sobre esse aspecto de viver e morrer de maneira mais direta, né? Porque é como se a gente também pegasse isso que está agora no meio da gente e olhasse com algum material do Dharma mesmo, né? Então a gente podia, já que isso está por todos os lados, a gente também, como se a gente criasse um ambiente em que a gente para um pouco para trazer justamente isso com um pouco de espaço, um pouco de calma e pode olhar para esse tema também, né? Que é um tema que está no meio de nós, né? Então, estava pensando, tem esse texto super bonito do Zonza, né? Até uma pessoa botou ali no grupo hoje, né? Que se chama Viver e Morrer, né? Um texto super bonito, que a gente poderia ler ele junto e conversar um pouco, né? Sobre isso como é que a gente tem lidado com isso tudo, né? Eu acho que a gente tendo um texto desses nos acompanhando, né? Ajuda a gente a ter um norte no meio de uma coisa dessas, né?
Então, acho que a gente poderia até fazer uma dinâmica em que a gente lê um pouco junto e conversa um pouco uns com os outros, assim, depois a gente pode ler mais um pouco. Acho que pode ser super curativo para a gente, né? Dos nós. Então, a gente podia começar nesse domingo já, agora às 4, né? A gente usa esse horário de domingo para começar esse, vamos dizer, essa conversa, essa contemplação junto sobre esse tema, né? E ali no link, né, que a Josi colocou no grupo, a gente consegue baixar o PDF, está gratuito, a organização do Zonzer está disponibilizando gratuitamente o texto, né? E aí a gente consegue ter isso como um material de base para a gente nortear assim, as nossas conversas e as nossas contemplações, né? Acho que pode ser bem útil assim, para o momento. Então, se vocês tiverem com essa disponibilidade, a gente pode começar domingo agora já, às 4. Aí, final de semana, eu lembro a gente ali no grupo, de se encontrar. Então, tá bom. Então, acho que a gente vai fazer a dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sun Rin Chezan Lin Sasun Cha Papel Drojo Cho Sun Não Madan Vibrando Sun